Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo, dessa vez um vídeo de reação, né? Um vídeo react, né? Compartilharam comigo aqui já há um tempinho, só que eu não encontrei tempo para fazer esse react, né? Há um cortezinho de um podcast, né? Que o pastor Nicolas Borges, se eu não me engano, da Igreja Batista Redenção, né? Ele falou, né, participando desse podcast, falou sobre Dort, sobre essa questão de arminianismo e calvinismo, sobre a situação que está hoje na internet, né, as polêmicas, etc. E eu fui ver o podcast e... né, então, vou comentar esse pequeno trecho, porque é um pouco complicado, irmãos, né? Eu vou, obviamente, ser respeitoso. Ele é um pastor, e também não estou falando nada contra ele pessoalmente, ou contra o pastor Marcos Granconato, ou contra a própria Igreja Batista Redenção. Eu sei que é uma igreja de Cristo e eu vou respeitar, apesar de ter discordâncias irreconciliáveis, não é? Com o entendimento que eles têm do dispensacionalismo e etc., e não ver como uma igreja reformada, não tem nada a ver com uma igreja reformada. Mas alguns desses irmãos de lá acabam falando sobre assuntos que, sinceramente, eu não acho que eles têm moral para falar. Não é assim, porque é gente de fora do muro falando sobre quem está do lado de dentro. E isso é um ponto que eu acho que merece realmente, né, um vídeo como esse, né, para tornar claro e até desfazer alguns sofismas, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Se inscrevam no canal, tá? Não se esqueçam disso. Ajudem o canal aí, beleza? O apoio de vocês faz muita diferença, acreditem. Muita diferença. Vamos lá, então. Independente da versão calvinista, independente da versão arminiana. Vou deixar passar tudo e depois eu vou pausando, porque também existem subtipos, né, dentro do arminianismo. De fato, o arminianismo está dentro das linhas da ortodoxia, bem como o calvinismo também está dentro das linhas da ortodoxia. E é importante dizer isso porque tem se levantado um movimento, já não é de hoje, mas ele tem se fortalecido, especialmente na internet, de colocar o arminianismo como uma heresia com base no Sínodo de Dort, que foi justamente a reunião que aconteceu para avaliar as posições teológicas dos remonstrantes que eram arminianos. E ali você tem, então, os 5 pontos do arminianismo elencados que foram rejeitados pelo Sínodo de Dort. E produziram, então, um documento que é chamado os Cânones de Dort, que colocam o arminianismo como algo reprovado. E, inclusive, implicou em expulsão dos ministros, teve uma série de medidas políticas, sociais e tudo mais. E, por causa disso, muitas pessoas falam, então o arminianismo é uma heresia, como era o pelagianismo, como é o semipelagianismo. E isso não tem que ser, isso não pode ser encarado de maneira tão simplista. Por vários motivos. Em primeiro lugar, o Sínodo de Dort, os cânones de Dort, ainda que tenham... ainda que o conteúdo ali eu concorde com a parte soteriológica, em sua maioria eu não concordo com tudo. Os cânones de Dort não são infalíveis. Tem coisa ali que para mim, é pior do que a pior versão do arminianismo. Como, por exemplo, a questão de salvação por tabela, dos filhos dos crentes fazendo parte da aliança, porque os pais fazem parte disso. Isso, para mim, é terrível ali nos cânones de Dort. Eu acho que é pior do que a pior versão do arminianismo. Então, nós não sacralizamos esse documento, nós não canonizamos esse documento. E muitos, infelizmente, têm colocado isso acima de tudo. Então, são os que eu chamo de neodortianos, porque eles colocam Dort como se fosse inerrante e infalível, e não é. E também existe um movimento hipercalvinista que faz parte desse grupo aí, outro nome para esse grupo, que defende que se a pessoa é arminiana convicta, ela nem crente é. Isso eu acho de um absurdo sem tamanho. Claro que existem arminianos, pessoas que defendem o arminianismo logicamente, mas que não entenderam o evangelho, então não são crentes. Do mesmo modo como tem muitos calvinistas que entenderam o calvinismo,
mas não têm o evangelho, também não são crentes. Então, não é se você é arminiano ou calvinista que define se você é crente ou incrédulo, porque a gente está falando de uma discussão dentro das linhas da ortodoxia. Então é importante destacar isso. Nós estamos aqui dentro da ortodoxia, como o pastor Gabriel falou, pelagianismo e semi-pelagianismo do lado. É claro que dentro das igrejas existe muita confusão, muitas vezes. Então as pessoas falam, eu sou arminiano, mas na verdade a pessoa é sempre pelagiana, muitas vezes. Quando ela fala, eu sou calvinista, mas na verdade ela é hiper-calvinista, muitas vezes. E a gente tem que ter discernimento para falar, não, peraí, isso daqui tá errado, isso daqui não é arminianismo, isso aqui não é calvinismo. Calvinismo não é fatalismo, como muitas pessoas gostam de acreditar. Arminianismo não é pelagianismo, como muitas pessoas defendem. Então a gente tem que colocar tudo isso dentro desse campo da ortodoxia e com arminianismo. Vamos lá. Ai, ai, os ouvidos sangram. Pera aí, viu? Deixa eu me hidratar pra não desmaiar. Não ficar fraco aqui ouvindo essas bobagens, tá? Mais uma vez reforço, tá? Ao pastor Nicolas. Né? Ao próprio pastor Marcos Granconato, né? Alguém mostrou um print não sei se era do Instagram, quando alguém citou que Dort foi condenou o arminianismo como heresia e o Marcos Granconato disse, Dort errou, né? Então, obviamente, isso é um pensamento que é compartilhado aí pelo pastor Nicolas, que também é dessa igreja, dessa denominação, Igreja Batista Redenção, né? Por muito tempo, né, o pastor Marcos Granconato, né, eu acho que ainda é hoje visto como sendo calvinista, né? Um grande defensor do calvinismo. Isso propagado pelo programa Vejam Só, especialmente, né, onde ele foi debater muitas vezes tratou de maneira até desrespeitosa alguns participantes arminianos, né? Quando eu falo desrespeitosos, é tratando como se eles fossem burros por serem arminianos, quando essa questão não tem a ver com inteligência, simplesmente, né? O conhecimento real da palavra de Deus, do evangelho, não depende do nosso intelecto. Então, uma pessoa que é arminiana não é arminiana por questão de ignorância, simplesmente no sentido intelectual, não é por burrice, né? Isso não existe. A coisa é muito mais profunda do que isso, tá? Isso tem a ver com a ação de Deus ou não em despertar aquela pessoa, e não simplesmente você analisar termos teológicos e concordar ou não entender um texto bíblico, né? Então, não é simplesmente isso, tá? Isso é simplificar demais a questão. Mas vamos lá. Então, reforçando, viu, pastor Nicolas, eu quero falar com respeito. Eu sei que em um vídeo anterior eu chamei você de Castanhari Gospel, porque você me lembrou demais, cara. E de perfil assim, o Castanhari. E também porque o irmão falou umas bobagens, tá? Falou umas coisas assim que eu lamentei, né? Eu falei, caramba, bicho. Parece que aqui no Brasil existe um mito das igrejas reformadas, um mito. As pessoas não sabem que igrejas reformadas existem. Elas tratam a fé reformada como se fosse uma coisa muito subjetiva, como se fosse algo assim, sabe? Tipo, é muito solto, então qualquer um que crê em alguma coisa da reforma acaba sendo reformado, né? E o que não corresponde à verdade, tá? Porque a reforma produziu, né? Ou teve como consequência, né? O início de tradições cristãs bem específicas, entende? Com igrejas, né? Então, as igrejas da reforma, elas continuaram, né? As igrejas que são ligadas diretamente com as igrejas da reforma permanecem, existem hoje. Eu faço parte de uma. Então, quando eu ouço gente falando sobre o que é a igreja reformada, sobretudo aqueles que não são reformados, não pertencem às igrejas reformadas, né, a minha tendência sempre é responder por causa disso, né? Porque é desonesto. É simplesmente isso, é desonesto, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vou começar aqui nessa... Vamos lá. Da versão calvinista, independente da versão arminiana, porque também Então, existem subtipos, né, dentro do arminianismo. olha, você até pode falar, né, de versões de arminianismo. Eu ainda acharia um pouco desonesto, né? Porque, não desonesto a sua parte, eu digo, porque geralmente isso é um pensamento bem comum. Se fala de arminianismo de Armínio, arminianismo wesleyano, arminianismo clássico e etc. Né? Arminianismo é o que a história diz que é, né?
E o ponto aqui que eu queria destacar é que você fala depende do tipo de calvinismo. Irmão, com todo respeito, não existe isso de tipos de calvinismo. Não existe isso, tá? Isso aí é um pensamento muito falacioso. Um pensamento identitário, um pensamento que combina com o que nós vemos hoje. Não é? Tipos de calvinismo? Como assim tipos de calvinismo? O nome disso é relativização, né, dos termos, da verdade. Porque, entenda, se eu tenho um movimento, uma tradição, não é, na história da igreja, que tem um pensamento, não é, então eu sei que o termo pelo qual me refiro àquela tradição, ele tem um valor, né? Ele tem um valor, ele tem um sentido histórico. Se eu trago isso para o tempo atual e eu mudo o sentido disso, né, então eu estou sendo desonesto intelectualmente. E eu estou relativizando aquele termo. Tá? É a mesma coisa por exemplo, eu querer redefinir o que significa a Igreja Católica Apostólica Romana. Não, a Igreja Católica Apostólica Romana é aquilo que é na história e o que nós vemos hoje, que é a mesma coisa. Então, né, o termo se mantém. Né? Ainda que haja mudanças na instituição, e eles mantêm essa falsa ideia de unidade deles, né? Ainda assim, eu sei ao que eu estou me referindo. Então, quando eu penso em fé reformada ou calvinismo, eu preciso ser fiel ao que isso significa na história. Porque existem igrejas que mantêm aquilo que significa na história. Tá? Ou seja, as igrejas reformadas não são um mito. Então, ser calvinista, não entendo isso como sendo ser seguidores de Calvino, né? Mas ser herdeiro de uma tradição que Calvino organizou muito bem, que ele não iniciou, é claro, mas organizou, isso tem um valor histórico que não pode ser desprezado. Então não existe esse negócio de tipos de calvinismo. Não existe esse tipo de calvinismo. Qualquer coisa que desvie-se daquilo que é historicamente a fé reformada não é fé reformada. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. O arminianismo não é um tipo de calvinismo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Armínio era pastor das igrejas reformadas. Né? E Armínio estava muito mais próximo de nós do que vocês, por exemplo. Da denominação aí que você faz parte. Muito mais próximo de nós, né? Então, e ele não iniciou um tipo de calvinismo diferente. Né? Mas o que ele iniciou foi um processo de rejeição ao calvinismo. Sendo ele membro de uma igreja reformada, pastor e professor, e, portanto, agindo de maneira antibíblica, desonesta, não é? E totalmente fora do que era esperado, não é? De um ministro, de um pastor. Por exemplo, então, o arminianismo não é um tipo de calvinismo, obviamente, né? Mas eu tive que explicar isso melhor. Assim como, por exemplo, o amiraldianismo, não é? Que vem depois de Dort, não é um tipo de calvinismo, tá? Alguém vai chamar, não entende as raízes, né, do amiraldianismo, do José Amirro, né? Mas vai falar sobre calvinismo de 4 pontos. Isso não existe. Não existe calvinismo de 4 pontos. Calvinismo é aquilo que nós conhecemos. Então não existe calvinismo de 4 pontos. Existe sim, porque tem pessoas que creem assim, mas eles não são calvinistas. E é errado, é desonesto chamar aquilo de calvinismo de 4 pontos. Entendeu? Eu poderia dizer que eu sou um luterano de 1 ponto só. Entende? Isso não faz sentido. Não é porque há uma concordância em um ponto ou outro que isso me faz parte daquela tradição. Pensar isso é estranho e contraditório. Então não há calvinismo de 4 pontos. Não há calvinismo, por exemplo, de tulipa aberta, né? Como um dos professores. Eu não sei se ele passou também, se for, né? Eu falo com respeito, mas, poxa, irmão. Calvinismo de tulipa aberta, irmão. Mudando a ordem dos salutis, não, por favor. Isso não faz o menor sentido. Chame de outra coisa, né? Mas não de calvinismo. Tá? Não de calvinismo. Então, vamos lá. Não existe tipos de calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo, quando eu falo calvinismo, usando o termo que se usa hoje, né? Porque os reformados nunca se chamaram assim, na verdade. Reformados se chamam de reformado. São igrejas reformadas, não igrejas calvinistas, são igrejas reformadas.
isso que se chama de calvinismo, né, não foi tipo um princípio em aberto para que cada um pudesse desenvolver da sua própria forma, desviando-se do que é historicamente o seu sentido. Não é. Então, não existem tipos de calvinismo, porque quando você olha para a história e observa o ensino de Calvino, então você vê, Calvino foi professor e amigo de John Knox. Então, o presbiterianismo que se desenvolve na Escócia e depois passa para o Westminster, por exemplo, né, para a Inglaterra e os demais países do reino, não foram tipos diferentes de calvinismo. Você olha para, por exemplo, o Guido de Brès, autor da Confissão Belga, que é a Confissão Holandesa também. Ele foi aluno de Calvino. E ele não implantou um tipo diferente de calvinismo. Tá? E você olha para os autores do Catecismo de Heidelberg também. Não é? E eles não implantaram um tipo de calvinismo com Frederico III do Palatinado. Embora haja características distintas que têm muito mais a ver com o contexto onde a fé reformada / calvinismo foi implantada, você não tem tipos diferentes. Por isso mesmo, entre essas igrejas havia catolicidade, havia mútuo reconhecimento. Inclusive, se o jovem pastor não sabe, o Sino de Dort, não foi um sínodo isolado de meia dúzia de pastores para condenar outros. Não, de jeito nenhum. Né? O sínodo convocou os teólogos, os delegados, pastores de outras igrejas reformadas. Até um bispo anglicano estava lá participando da composição dos cânones de Dort. Então você tinha teólogo vindo da Suíça, né? Você tinha também ingleses ali, além do anglicano que eu falei, havia um puritano. Você tinha também eram vários teólogos de várias nacionalidades ali em Dort. E alguns não puderam ir, mas apenas mandaram parecer por carta, por exemplo, os franceses, os huguenotes, não é? Porque o rei não permitiu. Então, assim, entende? Né? Não existem vários tipos de calvinismo. Não existe isso. O que está falando é algo que não corresponde à realidade. Só o fato de você falar isso, entender dessa forma, é um desvio do que significa a fé reformada. Então, para todos os irmãos que estão acompanhando, tá? Com todo respeito ao pastor, né? Eu não conheço pessoalmente, espero que Deus o abençoe, mas ele está muito errado nisso aí. Mas muito errado, totalmente errado. E esse erro que ele comete é fruto de ignorância, tá? Que está além dele, porque é a ignorância que prevalece no meio evangelical hoje, no evangelicalismo moderno. É a ignorância que prevalece. É o relativismo que toma conta dos corações hoje, da mente das pessoas hoje, e elas não conseguem mais entender o valor dos termos históricos. Não é? Então, se eu quero saber o que é calvinismo, tá? E o que é fé reformada nesse sentido, eu preciso ir à história e à herança confessional que foi produzida naquilo que se chama de calvinismo. Tá? Então, o que os calvinistas creem, basicamente? Não é? Na maioria absoluta, não é? Do que nós podemos ver nas confissões reformadas, aquilo ali está de acordo com Calvino, com o que Calvino ensinou. É simples, tá? Inclusive, eu faço um desafio para quem quer se aprofundar nisso. Veja, nós não subscrevemos Calvino. Calvino foi um reformador e um pastor local. Deus o usou para organizar as igrejas reformadas e a Igreja Reformada de Genebra serviu de modelo para as demais igrejas reformadas. Não é? E todas as igrejas que foram plantadas por alunos de Calvino, por exemplo, todas elas tinham as mesmas convicções que Calvino. Não é? Claro, havia exceções, algumas pequenas diferenças locais, mas isso não rompia a fé, porque era a mesma ali. Era a mesma. Tá? Então você não vai encontrar a igreja calvinista no século XVI, né, e na primeira metade do século XVII,
que, por exemplo, rejeitava o batismo infantil ou tinha uma compreensão diferente da aliança e dos sacramentos. Todas as igrejas calvinistas tinham a mesma compreensão. Não importa se na Alemanha, se é na Bélgica, na Holanda, em Genebra, na Suíça, em Zurique, por exemplo, ou então na Irlanda, Inglaterra e Escócia. Todos tinham a mesma compreensão. Né? Então, é só uma questão de olhar para a história. Tá? A afirmação inicial do pastor, ela é errada. Né? Errada. Entende? Eu não vou julgar se ele tem malícia em falar isso, se é desonestidade intelectual, embora, né, na prática acaba sendo, mas eu vou dizer assim, talvez seja simplesmente fruto de ignorância. Né? O que é algo que eu posso compreender, porque estamos no Brasil e a ignorância aqui é exaltada. Né? As pessoas realmente dão opinião sobre tudo baseado em nada, das vozes de sua cabeça. Então é muito comum isso aqui. Então eu venho justamente para dizer aos amados que essa informação dita pelo pastor não corresponde à verdade. Então, você que diz que é um calvinista e não é de fato, historicamente falando, tira o seu cavalo da chuva. Eu sei que isso parece muito ofensivo, ou parece que eu quero ser o detentor do calvinismo histórico, mas não é essa a questão. Eu só estou me valendo daquilo que a história ensina. Tá? E as pessoas podem se chamar de calvinistas. Se vocês acham que é isso que importa, beleza. Podem se chamar. Tranquilo, né? Mas eu, né, não vou me furtar do direito de falar, né, que esse tipo de pensamento é incoerente, historicamente falando. Tá? E outra, as igrejas reformadas existem e estamos aqui para mostrar isso. Né? As igrejas reformadas não são um mito, nós estamos aqui e subscrevemos as confissões antigas, que são, sim, reformadas e calvinistas. É isso. Tá? Então, continuando, vamos lá. De fato, o arminianismo está dentro das linhas da ortodoxia. Então, meu querido pastor, você fala isso baseado no quê? Tipo assim, quem lhe deu a autoridade para dizer que o arminianismo está dentro das linhas da ortodoxia? Quem lhe deu essa autoridade? Eu sei que alguém pode apontar o dedo para mim e falar assim, e quem te deu a autoridade? Ninguém. Eu não estou falando a partir de mim, não é minha opinião pessoal. Tá? Não é minha opinião pessoal. Não fui eu que condenei o arminianismo. E não foi nenhum pastor reformado, pessoalmente falando, não é? O indivíduo que condenou o arminianismo. O arminianismo não foi condenado por Francisco Romaros. Não. Mas por um sínodo, um concílio das igrejas reformadas. Foi isso que aconteceu. Tá? Então não foi um homem dizendo que condenou. Mas as igrejas de Cristo reunidas. Não é? Com essa dimensão, não é? de algo internacional, onde teólogos de fora, de outras igrejas reformadas também foram chamados. Então, entende? Eu estou olhando para a história e para as decisões de um sínodo, e não para a opinião pessoal de algum indivíduo. Tá? Então, a minha opinião pessoal não tem peso nenhum sobre isso. Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer assim, arminianismo é heresia ou não. Eu, pessoalmente, não posso fazer isso. Não faz sentido. Quem eu sou? Eu sou a igreja, por acaso? Não, eu não sou. Mas quando eu olho para a igreja fazendo isso e condenando, não é, uma teologia como sendo uma heresia, né, como sendo algo heterodoxo, então é a igreja fazendo isso e não eu pessoalmente. Então, o caro pastor não tem autoridade para dizer, não é, que o arminianismo está dentro da ortodoxia. A não ser que você seja um tipo de papa gospel que fala ex-cátedra, e quando você fala da sua opinião ex-cátedra, sua fala ela tem peso de autoridade sobre um concílio da igreja. Não é? Então, isso tem que ficar bastante claro. Não é? Da onde vem a tua autoridade para dizer isso? Não é? É claro, você não tem que concordar comigo porque você não é um cristão reformado. E eu entendo. Eu só defendo porque eu sou um cristão reformado mesmo, por convicção. Né? Então, quando se fala disso, está falando daquilo que pertence à minha família, se é que você me entende. Né? A tradição que eu faço parte. Você é de fora, é um irmão em Cristo, eu creio nisso, tá? Somos irmãos. Mas as suas falas são falas contra as igrejas reformadas. Não são uma questão de, a minha opinião pessoal sobre isso. Mas, né? Eu até entendo a sua opinião pessoal, você tem todo o direito de ter essa opinião,
Mas você só tem essa opinião porque você não é um cristão reformado. Esse é o ponto aqui, né? E olha como que é difícil para mim falar sobre isso, porque uma vez que eu falo assim, que eu explico dessa forma, boa parte do público que pode assistir esse vídeo vai entender que eu sou um cara extremamente arrogante e que só eu quero dizer que eu sou reformado. Quando eu só estou me valendo daquilo que a história me traz, me ensina, me apresenta. Tá? Então eu estou me submetendo aos significados históricos e não ouvindo as vozes de minha cabeça e dizendo aquilo que eu acho pessoalmente. E isso pra mim é arrogância. Mas as pessoas fazem isso e elas são humildes e eu que estou apontando para o que falaram antes de mim, eu é que sou arrogante. É assim que acontece. Infelizmente, esse é o nosso Brasil, um Brasil paulo freiriano, onde as pessoas não têm condições de entender absolutamente nada, mas têm opinião sobre tudo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bem como o calvinismo também está dentro das linhas da ortodoxia. E é importante dizer isso porque... como é que pode, né? Tipo assim, percebe... Esse negócio de calvinismo e arminianismo são coisas totalmente antagônicas, contraditórias, elas são excludentes. Como é que pode teologias excludentes fazerem parte da ortodoxia? Porque se faz parte da ortodoxia de verdade, eu não falo em ortodoxia no sentido que os católicos romanos falam. Eu não falo da ortodoxia no sentido de que as igrejas ortodoxas falam. Não é isso que eu estou dizendo. Eu me falo em relação à doutrina verdadeira, doutrina reta, verdadeira. Então, é isso que calvinismo e arminianismo apresentam? Ambos os lados apresentam a doutrina verdadeira? Ó, se esse é o fato, e sinergismo e monergismo são doutrinas verdadeiras, a verdade não existe, filho. É uma relativização pura aí. Entende? Como é que pode doutrinas antagônicas, e quando eu falo antagônicas, é que elas estão abordando o mesmo assunto de formas excludentes. E mesmo assim fazerem parte da ortodoxia. Né? Então, isso é muito contraditório, mas tudo bem. Vamos lá. Tem se levantado um movimento, já não é de hoje, mas ele tem se fortalecido, especialmente na internet, de colocar o arminianismo como uma heresia. Então, peraí, pastor, olha, tem se levantado um movimento, né, não é de hoje, mas especialmente na internet. Então, de fato não é de hoje, né? Isso não é de hoje, entendeu? Essa compreensão de que arminianismo é heresia não é uma questão moderna, não é uma questão da nossa compreensão pessoal. De fato, não é de hoje, né? É de mais de 400 anos. Entendeu? Eu não entendo. Ai. Com base no Sínodo de Dort, que foi justamente a reunião... Então, esse movimento está se levantando em colocar o arminianismo como heresia com base no Sínodo de Dort, né? Mas vamos lá, deixa eu terminar de falar aqui. Que aconteceu para avaliar as posições teológicas dos remonstrantes que eram arminianos. E ali você tem, então, os 5 pontos do arminianismo elencados e que foram rejeitados pelo Sínodo de Dort. E produziram, então, um documento que é chamado os Cânones de Dort, que colocam o arminianismo como algo reprovado. Inclusive, implicou em expulsão dos ministros, teve uma série de medidas políticas, sociais e tudo mais. Então, essa leitura dele está correta, no entanto, é uma leitura superficial do Sínodo, tá? Então é muito simplista você falar. O Sínodo de Dort foi uma reunião, né? Foi feita para avaliar a remonstrância. Certo. No entanto, essa reunião que você fala teve o nome de sínodo, não é? E podemos chamar de concílio também, porque foi uma reunião de caráter oficial seríssimo. Não foi qualquer reunião. Não foi como juntar uma galera para... E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Não. A questão foi tão séria em relação ao sínodo, não é, que, para ficar bastante claro, os Estados Gerais da Holanda deram autoridade, não é? Eles é que, digamos assim, determinaram a autoridade do sínodo. Não é? Então, o que estava acontecendo ali não era uma mera reunião. De fato, era um concílio, um sínodo das igrejas reformadas, e mais uma vez ressalto, para mostrar a verdadeira catolicidade quanto à doutrina da salvação, porque os cânones só falam sobre isso, não é? Os cânones não são um resumo da fé reformada, eles só são, na verdade, uma explicação, não é,
da doutrina da salvação. Em resposta, não é, à inovação arminiana, digamos assim. O retrocesso, eu falo inovação, mas era um retrocesso, porque no fim era voltar, né, àquela escravidão papista de sinergismo. Então, aquela reunião, né, aquele sínodo das igrejas reformadas, que teve essa autoridade toda para avaliar, não é? E mais, se vocês vão ler, por exemplo, atas do sínodo, como, por exemplo, a reunião, as reuniões deveriam acontecer, toda a organização, o que deveria ser tratado, vocês vão notar de maneira muito clara o nível de seriedade e da autoridade que foi dada nesse sentido, né, aos teólogos. E por isso, para mostrar a catolicidade daquela doutrina, daquela fé da igreja, teólogos estrangeiros foram chamados. Né? Eles poderiam reservar isso somente aos holandeses. Porque, no fim, o arminianismo foi um problema nas igrejas reformadas da Holanda. Mesmo assim, quando eles foram abordar o assunto, eles elaboraram um sínodo sério, com caráter internacional, convidando teólogos estrangeiros, para ficar claro também a participação católica nesse sentido, né? De catolicidade, eu digo, tá? Em que os outros representantes das igrejas fora da Holanda também tinham a mesma maneira de pensar. Então, entende? A maneira como o pastor fala aqui diminui a importância do sínodo. Inclusive, ele faz coro com isso, ou então dá munição para que arminianos, não é, desonestos, mentirosos, porque é o que arminiano é, mentiroso, não é, eles criem as suas teorias da conspiração, ou então fortaleçam as suas teorias da conspiração, onde eles têm uma história paralela que tratam, por exemplo, né, o sínodo de Dort como sendo um sínodo meramente político, o que é algo ridículo. Né? Primeiro porque eles fazem uma leitura muito anacrônica do sínodo, não é? Então, deveria ser uma reunião somente com pastores. Não. Na Holanda, a igreja tinha caráter, não é? As igrejas reformadas, elas tinham um caráter nacional. Você não tinha como fazer uma separação extrema da igreja e Estado. Isso nem é pensamento reformado, na verdade. Tem gente que fala hoje da fé reformada, a reforma trouxe separação da igreja e do Estado. Conversa fiada, não é isso não. Tá? A separação radical de igreja e Estado, isso é fruto de anabatismo, na verdade, tá? Isso é o que os anabatistas quiseram. E depois, mais tarde, os batistas, mas não é o pensamento da reforma, não. E nem das igrejas reformadas. Né? Então, isso é importante compreender. Tá? Isso é muito importante compreender. E ele acaba dando, então, essa munição para que arminianos mentirosos falem isso. Né? E que, como esses mentirosos arminianos estão falando aí na internet, de que não, o sínodo é uma coisa sem valor, sem importância, isolada. Com isso, eles tratam as igrejas reformadas como se fosse uma denominação. Veja como eles fazem uma leitura anacrônica. Eles tratam as igrejas reformadas como se fosse uma denominação, não é? Como se entende hoje que é denominação. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja reformada é uma igreja da reforma protestante. Ela não é uma denominação evangelical fruto de várias cisões. Ela é uma igreja da reforma protestante. Tá? Essas igrejas reformadas estavam reunidas para resolver um problema que nasceu no seio delas, que foi o arminianismo. Tá? Então, digamos assim, o arminianismo é um problema que surgiu nas igrejas reformadas e as igrejas reformadas resolveram isso com a ajuda de outras igrejas, ou os seus representantes. Esse é o ponto. Tá? E não parece que foi compreendido pelo nobre pastor aí. E por causa disso, muitas pessoas falam, então o arminianismo é uma heresia, como era o pelagianismo, como é o semipelagianismo. E isso não tem que ser, isso não pode ser encarado de maneira tão simplista. Então, pastor, mais uma vez, quando o irmão fala assim, me dá a impressão de que eu sei que você já deve ter lido os cânones de Dort em algum momento, mas a sua leitura dos cânones é uma leitura muito superficial, porque, sinceramente, se você lê, não é, as falas arminianas que foram registradas, né, porque eles foram julgados pelo que escreveram ali. Então, você tem a seção das heresias, né? Geralmente, na maioria dos cânones que nós temos em língua portuguesa está a expressão erro,
né? O que não vai fazer a menor diferença. Eu entendo que a expressão erro é um erro, né? Porque se você lê, por exemplo, o prefácio dos cânones, né? Que o Sínodo de Dort elaborou, ou seja, foi algo escrito por irmãos ali, por teólogos do Sínodo, e que foi aprovado por unanimidade no Sínodo, não é? E no próprio prefácio já é muito bem discriminado, ensinado o que eles estavam fazendo ali, o que eram os documentos, qual a natureza dos documentos que são os cânones de Dort, né? O documento que são os de Dort. E eles deixam muito claro, não é? Que é uma heresia. Eles estavam realmente rejeitando uma heresia. Isso está no prefácio dos cânones, né? Que não tem na maioria dos cânones que nós temos no Brasil. Eles não colocam, mas existe esse prefácio. Né? Ao término dos trabalhos, foi isso que eles registraram. Inclusive, eles, não é, trataram, não é, veja, no prefácio está registrado que eles estavam rejeitando ali, não é, apontando o pelagianismo e as novas heresias, tratando do arminianismo. E quando você lê, não é, os artigos não só da própria remonstrância em termos de resumo, mas o seu desenvolvimento, que foi rejeitado, então, nos cânones, na seção das heresias, basta você ler as afirmações dos remonstrantes e a resposta dos reformados, e como eles responderam tratando aqueles artigos, aquelas falas dos remonstrantes, o que eles escreveram, como pelagianismo, como ressuscitar o pelagianismo, como a antiga doutrina de Pelágio. Então, sua leitura é muito superficial. Eu quero convidar aqueles que não fizeram isso ainda, tá? Porque essas falas que o pastor faz aqui, elas são perigosas. Quem tem apreço por este homem, e não tem problema nenhum, né? Eu sei que ele serve muito bem a sua própria congregação, tenho certeza que ele é amado, né, por sua congregação. Ele é um homem de Deus, né? Então, como eu já disse, não é um ataque pessoal a ele. Mas as suas falas, elas estão muito incorretas, tá? Muito incorretas. Então eu falo respeitosamente, mas o meu respeito por ele não implica em que eu vou falar de maneira mansa, porque não tem como, tá? Não dá, isso não existe. Eu tenho que falar de maneira séria e firme aqui. E denunciar aquilo que não corresponde à verdade, tá? Então eu convido quem não fez isso ainda a ler, não é? As sessões das heresias ou dos erros, não é? Como tá talvez o que você tem acesso hoje é isso. E se for pela internet vai ter erro. Não é? A essas sessões nos cânones de Dort para que vocês leiam exatamente o que os arminianos disseram. E, mais, eu convido quem não fez isso ainda ou quem não conhece, a ir no meu canal aqui, na aba Playlists e procurar curso nos cânones de Dort. Vocês vão ter ali uma playlist completa onde eu faço a exposição dos capítulos, artigo por artigo, nas sessões da doutrina ortodoxa, porque é assim que foi tratado, tá? Então, se você lê a ata do sínodo, você vai notar que como foi dividido o sínodo. Os documentos também, né? Tem livros que falam sobre isso, tá? Vou deixar os links para vocês aqui. Você tem os cânones divididos assim, em uma seção com artigos, onde se defende a doutrina ortodoxa da salvação, e uma seção de rejeição das heresias, né? Então, é assim que está dividido os cânones. Leiam, mas também acompanhem essa playlist, porque é uma playlist completa de um curso nos cânones, onde eu fiz a exposição de cada artigo, não é? E também de cada heresia que foi rejeitada. Tá tudo aí. Sem contar que vocês vão ter acesso nessa mesma playlist, não é? Acho que, se eu não me engano, 4 podcasts ou mais, não é? Que eu fiz com o pastor Abraham, que é um pastor holandês, um pastor reformado, não é? E que trabalha com o assunto dos cânones de Dort, não é? Fiz vários podcasts com eles, né? Com ele, para ele explicar mais historicamente sobre arminianismo, sobre Armínio, os remonstrantes, o sínodo. Tem até um podcast onde ele faz, ele decifra para nós, não é? Aquele quadro, não é? Que representa Dort, para a gente saber quem é quem ali. Então, irmãos, não fiquem na ignorância. Não tomem o que o pastor está dizendo como sendo verdade. Por favor, investiguem. Tá? Meu apelo é esse, investiguem. Certo? Respeitem o pastor. Não tratem de maneira nenhuma, de maneira desrespeitosa. Isso não é o modo cristão. Mas investiguem e saibam da verdade. Tá? Saibam da verdade.
o que às vezes acaba incomodando, não é, pastores que pensam assim, é o fato de que as igrejas reformadas existem e nós podemos hoje mostrar para as pessoas o que de fato aconteceu. É isso que incomoda. Porque quando se tem um entendimento de que a fé reformada é uma coisa subjetiva e mais uma coisa mitológica, na verdade, da reforma, né? Você pode falar o que você quiser sobre o que aconteceu, mas quando você tem pessoas que fazem parte dessa tradição, herdeira direta das igrejas da reforma, né? E que tem a prova que são os documentos, né, confessionais elaborados, então você tem ali como desfazer os sofismas, tá? Continuando. Então, sim, né, pastor, entenda isso. A remonstrância foi condenada, foi julgada como heresia no Sínodo de Dort, tá? Então, entenda isso. Inclusive, o uso que muitos líderes no Brasil têm feito da terminologia erro é um uso falacioso. É um uso falacioso. Tá? Um uso falacioso. Então, é questão simples de entender. Por vários motivos. Em primeiro lugar, o Sínodo de Dort, os cânones de Dort, ainda que tenham. Ainda que o conteúdo ali eu concorde com a parte soteriológica, em sua maioria eu não concordo com tudo. Os cânones de Dort não são infalíveis. Tem coisa ali que para mim, é pior do que a pior versão do arminianismo. Então, vamos lá. A questão dos cânones não serem infalíveis. É claro que não são. Não tem documento nenhum que a igreja produziu desde o início da era cristã que seja infalível. O único documento infalível é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Isso é óbvio, né? Isso é a coisa mais óbvia de todas, né? Isso é papinha, é o leitinho, é a coisa mais básica, mais simples de entender. Nenhum documento que a igreja produziu ao longo dos séculos, não é infalível, entende? Mas a palavra de Deus é. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bastante clara. Mas, uma coisa, mais uma vez, é o que a igreja diz sobre um documento, sobre uma decisão conciliar. E outra coisa muito diferente é eu, o Zequinha, indivíduo, dizendo o que eu acho de A ou de B. Eu posso fazer isso como indivíduo e ter minha opinião, ok. Mas eu não posso pegar a minha opinião e colocá-la por cima, sobre, não é, aquilo que a igreja compreende. É claro que isso é muito complexo para poder entender hoje, porque lembre-se, estamos agora no século XXI, onde existe um relativismo evangelical. Hoje é difícil para o evangélico médio entender o que é a igreja. E não somente o médio, né? Os líderes também. As pessoas não entendem o que é a igreja, não entendem o que é a natureza da igreja. Eles não sabem. Parece, né? E aí é onde vem, né? Infelizmente, os católicos romanos, eles têm muita munição para atacar evangélicos por conta disso, porque o evangélico, no geral, hoje, moderno, né? O evangelical, é muito relativista, gente. É muito relativista. Né? Então o evangélico geralmente ele não sabe o que é a igreja católica romana e ataca um espantalho. Ele não sabe o que é a igreja reformada e ataca um espantalho. Não sabe o que é a igreja luterana, ataca um espantalho. Não sabe o que é a igreja anglicana, ataca um espantalho. Tudo é isso, tudo é espantalho hoje, né? Porque as pessoas não sabem o que a igreja é. As pessoas têm aquela noção errada, não é, de que a igreja sou eu. Ou a igreja é a minha denominação. E está totalmente errado. Nós temos que lembrar que no século XVI não havia esse mundaréu de denominações que nós temos hoje. O denominacionalismo não corresponde, na verdade, ao pensamento ou o entendimento da reforma protestante. Entendeu? A reforma não produziu milhares de denominações. A reforma apenas mostrou que havia tradições distintas. Então, o que você tinha? A tradição luterana, eu poderia chamar, então, né, vamos ser mais objetivos, né, pensando no nome evangélico, respeitando-o historicamente, não como se é entendido hoje. A igreja evangélica, não é? Poderia chamar de luterana, porque eles dão o nome de luteranos mesmo. A igreja evangélica reformada, né? Vamos dizer assim, né? Reformada, tá? E você tem a igreja evangélica anglicana também, né? Essas tradições, elas se conversam porque são tradições reformistas. Existe um nível de catolicidade aqui ainda, né? Pelo menos naquele período existia. Só que o que vem depois de Westminster, depois, não é,
da ida de muitos para os Estados Unidos e da proliferação de denominações, isso acabou. Então não tem como eu comparar o século XVI e o início do século XVII com o que nós vemos hoje. Lá poderia se falar de catolicidade. Aqui a coisa é muito mais complexa. Então lá eu entenderia muito, dá para entender muito bem que a Igreja de Cristo condenou o arminianismo naqueles dias. Tá? A Igreja condenou o arminianismo. Ok? Hoje é difícil para as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque elas não entendem o que é igreja mais. É tanta denominação que você não sabe o que é igreja. Não sabe o que é igreja. É isso que acontece. Né? E é um erro que está sendo cometido pelo pastor aí também. Né? Quando trata o sínodo como se fosse algo sem valor e sem importância, sem autoridade, não é? E coloca a sua própria opinião pessoal ou de alguém, algum outro indivíduo, não é? Como se fosse mais importante, tivesse autoridade, né, sobre um concílio, um sínodo da igreja, isso mostra que o cara não sabe, não entende a natureza da igreja, né? E aí eu digo, não é simplesmente a culpa do indivíduo aí, né? Mas esse é um fruto, né? Uma consequência do que nós vemos hoje, que é essa confusão evangelical, tá? Esse relativismo. Ah, como, por exemplo, a questão de salvação por tabela, dos filhos dos crentes fazendo parte da aliança, porque os pais fazem parte. Ó, isso aí é tão... Essa é a parte, pastor, que me faz pensar que... É claro que eu sei que você pensa assim porque você é dispensacionalista, né? O que é uma coisa espúria. Por isso que é tão estranho, né? Quando alguém diz que é calvinista e dispensacionalista. É ridículo, tá? Isso aí, me perdoe, isso é uma coisa patética, na verdade, né? Mas tudo bem. Certo? Você está aí no seu contexto, é assim que vocês pensam, beleza. Só que quando você fala isso, né? Você até fala... Você tratou, basicamente, não é? O que vocês chamam de aliancismo, né? A teologia do pacto, porque é disso que vocês estão falando. Você está falando aí. De algo pior do que o arminianismo, né? É assim que você trata. Ah, e você fala sobre salvação por tabela e diz que, vamos dizer que sobre isso porque as crianças fazem parte da aliança com os seus pais. Como se isso fosse uma invenção do sínodo. Eu queria só, começando pela Bíblia, né? Não sei se, é claro, a leitura que você tem da Bíblia não é ortodoxa, né? Porque você é dispensacionalista, tá? E, portanto, não concorda com toda a leitura da Bíblia, não é, em toda a história da igreja cristã. Não concorda, né? Essa maneira, essa chave hermenêutica sua, ela é uma inovação, é uma revolução, na verdade, tá? Porque não concorda, não conversa com a interpretação majoritária comum em toda a história da igreja, né? Comum na história da igreja. Então, por exemplo, começando pela própria Escritura, o que você fala, então, que crianças fazem parte da aliança porque seus pais fazem, ora, isso não é uma invenção nem de Dort, das igrejas reformadas, né? Ou invenção dos luteranos, ou invenção dos anglicanos, ou invenção dos católicos romanos, ou dos ortodoxos. Isso é o que a Escritura ensina. Né? Então, entenda, eu sei que eu vou falar aqui e você não vai assimilar porque você tem uma lente dispensacional e vai rejeitar. Mas o ensino é puramente bíblico. Quem foi que disse que os filhos fazem parte da aliança? Foram os reformados? Não. Foram os católicos romanos? Não. Foram os ortodoxos e os luteranos e os anglicanos? Não. Quem foi que disse isso? O próprio Senhor. Ou o meu queridão aí nunca leu Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17. Não é? A ênfase na promessa e em Gênesis 17, não é? Um sinal é dado da aliança onde as crianças ali fizeram parte também. Ou o irmão também não leu Atos 2,39, quando do mesmo jeito, com a mesma lógica empregada pelo cheiro do Espírito Santo, fala a promessa é para vós, para vossos filhos, assim por diante, tendo a mesma estrutura, lógica e base da promessa feita a Abraão. Então assim, né? As crianças fazerem parte da aliança não é uma invenção teológica de Dort ou dos reformados, mas é apenas o ensino bíblico. Tá? É o ensino bíblico. É o ensino bíblico. E o que é lamentável é que indivíduos como o pastor, não é? Porque são monergistas, se chamam de reformados. Quando isso, dentro do pensamento reformado, o que você pensa, o que você fala, é um absurdo, é um completo absurdo.
tá? Então, é lamentável, é lamentável. Vamos lá. Disso. Isso para mim é terrível ali nos cânones de Dort. Eu acho que é pior do que a pior versão do arminianismo. Então nós não sacralizamos esse documento, nós não canonizamos. Ninguém sacraliza esse documento, né? Ninguém sacraliza esse documento. Inclusive é bom até citar, eu acho que eu citei num vídeo anterior, mas é bom citar aqui agora, meus irmãos, que os cânones de Dort, por exemplo, eles são literalmente um documento de julgamento, tá? É uma decisão judicial. Vamos usar esse termo aí, teológica, né? Para usar esse termo aqui. É claro que hoje isso é separado, né? Mas naquele tempo não. Então é um documento de julgamento, uma decisão de condenação de uma doutrina heterodoxa, que é o arminianismo. Ou seja, os cânones foram feitos para isso, né? Eles nem inicialmente foram feitos para serem uma confissão da igreja, né? Você pode ver que uma confissão de fé, ela é mais ampla, ela não trata somente de um assunto, ela é muito mais ampla. Você vai pegar, por exemplo, a confissão de fé, pensando nas igrejas da Holanda, a confissão de fé belga, né? Então você tem ali artigos que falam de vários assuntos, de toda a teologia cristã no sentido geral, de maneira resumida. Da mesma forma, o Catecismo de Heidelberg também vai abordar a doutrina cristã, a sã doutrina, ou seja, vários aspectos da doutrina de maneira bem mais abrangente, não é? E os cânones de Dort se concentram apenas na questão da doutrina da salvação, né? Ou seja, os cânones, se vocês forem ler a história a respeito de como o sínodo foi elaborado, tratado, qual era o objetivo desse documento, né? Era simplesmente o documento prova, olha, isso aqui é o documento, não é? Elaborado por um sínodo das igrejas reformadas com esse caráter internacional para condenar. Então, o documento é a prova da condenação do arminianismo como heresia, não é? Ou seja, não foi feito para ser uma confissão de fé. Só que, uma vez que para proteger as igrejas reformadas, uma nova forma de subscrição confessional foi elaborada pelo sínodo também, né? Depois que eles concluíram o sínodo, os delegados estrangeiros foram dispensados, os teólogos estrangeiros foram dispensados, e começaram a tratar somente de assuntos referentes às igrejas da Holanda, né? E aí tá sobre vários assuntos, inclusive sobre uma nova forma de subscrição confessional, onde se incluía também os cânones. E aí, aos poucos, os cânones foram sendo reconhecidos como também uma confissão, né? Ou seja, eles foram agregados as duas formas de unidade, confissão belga e Catecismo de Heidelberg, e aí ficou as 6 formas de unidade, né? Então, para entender. Se alguém pergunta hoje, qual é a prova que o arminianismo é heresia? Ora, o documento que é a condenação do arminianismo são os cânones de Dort, né? Esse é o documento. Mas parece que hoje as pessoas não aceitam isso porque vivemos na época da pós-verdade, né? Então não adianta você apresentar as provas históricas, né? As pessoas são hoje assim, eu não quero, não quero, não quero e pronto, né? É isso, infelizmente, né? Infelizmente, mas vamos lá. Usamos esse documento. E muitos, infelizmente, têm colocado isso acima de tudo. Então, são os. Então, muitos quem, meu querido? Porque eu nunca vi, na minha vida, tá? Até agora, eu nunca vi ninguém me apresentando um argumento e uma prova objetiva de que alguém, qualquer pessoa, coloque, por exemplo, os cânones ou qualquer confissão reformada acima de tudo. Eu ouço acusações, mas quem acusa são pessoas ignorantes, não sabem o que são as confissões, qual é o uso delas nas igrejas, qual é o seu papel, qual é a sua autoridade, não sabem de nada. São indivíduos que não são reformados, estão de fora, lá do outro lado do muro, não sabem o que acontece aqui dentro e estão falando muita bobagem sem saber. Então o que eu vejo são acusações, são acusações infundadas, né? Porque hoje, veja, eu posso dizer, até hoje eu nunca vi, eu nunca ouvi, eu nunca presenciei, sabe, isso não existe no nosso meio. De um pastor, de um membro que coloca as confissões, qualquer confissão reformada que seja, acima da escritura. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. O que acontece é que indivíduos anticonfessionais, não é? Eles são o 80, ou seja, existe o 880, eles são 80 e eles entendem que quando alguém cita uma confissão de fé como sendo um argumento de autoridade, não é? Ele já acha, não, mas eu sou da Bíblia, meu negócio é só da Escritura. Ou seja, isso é ignorância. Esses indivíduos não sabem o que são as confissões, né? Então, esse tipo de coisa não acontece, né? Isso não faz nem sentido. Irmãos, isso não faz nem sentido. A gente não precisaria nem ter seminário se fosse assim, entende? Não precisaria nem ter seminário. Se as confissões fossem a autoridade máxima, nem seminário precisaria existir. É só ler as confissões e ser pastor, mais nada. Né? Mas por que seminários existem? Porque a Bíblia é a autoridade máxima. Nada está acima dela aqui. Entendeu? É isso. Vamos lá. Que eu chamo de neodortianos. Porque eles
Ó, o termo, ó, o cara que o cara inventa. Neodortianos. O que é isso, cara? Né, veja, Dort, então, quem subscreve Dort é Dortiano. E agora tem Neo-Dortiano. Você percebe? É uma leitura revolucionária. É uma leitura divorciada dos fatos históricos. É uma leitura de quem não faz parte do meio, não é reformado e não se importa. Essa é a realidade. Aí pode falar qualquer bobagem aí, tá tudo certo. Eu lamento, tá? Porque sabe aquela situação de que quando você não crê conforme tal tradição e você não faz parte do meio e não tem interesse, você simplesmente não fala nada? Pronto, poderia ter feito isso, né? No máximo poderia dizer, olha, eu entendo assim, eles entendem daquele jeito e eu discordo. Tá tranquilo, problema nenhum. Mas quando você fala como as coisas são, você está, nesse sentido, atacando diretamente as igrejas reformadas. Por quê? Porque este é um documento oficial nosso. Entendeu? É um documento oficial das igrejas reformadas. Tá? O mundo complicado. Colocam Dort como se fosse inerrante e infalível e não é. Então, nunca isso aconteceu. Né? Isso é só na sua cabeça. Existe o mundo real, o mundo onde nós pisamos no chão, onde nós sabemos o que as coisas são, o mundo onde os reformados sempre entenderam muito bem que a Escritura é a base única de fé e prática e que, portanto, tudo que nós produzimos, não é, a maneira como nós adoramos, a maneira como nós vivemos, nossa compreensão de cosmovisão do mundo e as nossas confissões, declarações de fé devem estar sujeitas absolutamente à Escritura Sagrada. Isso é o óbvio, né? Isso é o óbvio. Mas tudo bem. E também existe um movimento hipercalvinista que faz parte desse grupo aí, outro nome para esse grupo, que defende que se a pessoa é arminiana convicta, ela nem crente é. Então, ó, neodortianos, e aí um outro nome que se dá para os neodortianos é o hipercalvinismo. Mais uma vez, olha, pastor, o senhor não sabe o que é hipercalvinismo. Hipercalvinismo não tem nada a ver com o não reconhecimento de que arminianismo é ortodoxo. Hipercalvinismo não tem nada a ver com dizer que arminianismo é heresia. E que quem crê de coração, daquela forma sinergista arminiana, não é crente. Hipercalvinismo não tem nada a ver com isso. Definitivamente, o irmão pega os termos que não conhece e propaga na internet. Propaga aí, ó. Isso é vergonhoso. Eu vou fazer, né? Eu estou já há um tempo tentando fazer isso aí. Eu não tive tempo ainda, na verdade, né? De fazer algumas aulas sobre hipercalvinismo, porque é um assunto importante, tá? Necessário e, né? Eu fico até feliz de não ter feito ainda, porque só assim eu posso verificar o que estão falando sobre o assunto, para que então, com fundamento e com base, né, no que estão dizendo sobre o assunto do hipercalvinismo, eu possa responder o que de fato é hipercalvinismo, que não tem nada a ver com isso, tá? Todos os que vocês chamam de hipercalvinistas, né, e são muitos outros pastores, todos eles que estão chamando, acusando alguém de hipercalvinista, não está atacando o hipercalvinismo coisa nenhuma. Nós também rejeitamos o hipercalvinismo, mas vocês não estão tratando do hipercalvinismo. Vocês estão chamando reformados de verdade de hipercalvinistas. E sabe o que é o pior? Parece que você nem sabe disso. Vocês não sabem disso. Ou não sabem, não é? Ou então fingem que não sabem e abraçam a desonestidade. O que, se for a verdade, eu realmente lamento muito, porque é muito difícil ter um nível de consideração e respeito quando alguém, né, resolve ser desonesto. Então eu prefiro acreditar que isso é pura ignorância, apenas isso, tá? Vamos lá. Isso eu acho de um absurdo sem tamanho. Claro que existem arminianos, pessoas que defendem o arminianismo logicamente, mas que não entenderam o evangelho, então não são crentes. Do mesmo modo como tem muitos calvinistas que entenderam o calvinismo, mas não têm o evangelho, também não são crentes. Então, não é se você é arminiano ou calvinista que define se você é crente ou incrédulo, porque a gente está falando de uma discussão dentro das linhas da ortodoxia. De jeito nenhum. Mais uma vez, os cânones que o irmão não conhece de verdade, né? Só passou fez uma leitura superficial, não entende de verdade. Porque se entendesse de verdade, entenderia, ficaria claro para você que os cânones
o sínodo definiu assim a ordem dos cânones. Primeiro, vamos deixar aqui explicado o que é a doutrina ortodoxa. E depois, em uma outra sessão, condenamos o que é a doutrina heterodoxa. Traduza-se heresia. Então, arminianismo nunca foi tratado como sendo algo ortodoxo. Dentro da linha da ortodoxia, isso não existe. Vamos lá. Então é importante destacar isso. Nós estamos aqui dentro da ortodoxia, como o pastor Gabriel falou, pelagianismo e semi-pelagianismo do lado. É claro que dentro das igrejas existe muita confusão, muitas vezes. Então as pessoas falam, eu sou arminiano, mas na verdade a pessoa é sempre pelagiana, muitas vezes. Quando ela fala, eu sou calvinista, mas na verdade ela é hiper-calvinista, muitas vezes. E a gente tem que ter discernimento para falar, não, peraí, isso daqui tá errado, isso daqui não é arminianismo, isso aqui não é calvinismo. Calvinismo não é fatalismo, como muitas pessoas gostam de acreditar. Arminianismo não é pelagianismo, como muitas pessoas defendem. Então a gente tem que colocar tudo isso dentro desse campo da ortodoxia e com a independente da versão. Parou, chega. O coração tá doendo, o ouvido tá sangrando. Então, como eu disse, né? Reforçando o que eu disse anteriormente, né? Para não cair nessa disseminação, né? Não ser vítima dessa disseminação, né? De falsificações históricas, de revisionismo histórico, né? E achar que as coisas são assim mesmo. A única solução, não é nem me ouvir, tá? É pegar os cânones e estudá-los. É estudar sobre os cânones, tá? E eu vou deixar para vocês links. Vocês vão ter acesso aqui nos links a livros, pré-história de Dort e história de Dort, tá? Até um comentário sobre Dort também, sobre os cânones de Dort. E é claro, né, eu recomendo demais, meus irmãos, que vocês, se não fizeram, maratonem a playlist de curso nos cânones de Dort, aqui no canal. É só ir na aba playlists e assistir uma exposição completa dos cânones e até podcasts sobre o conteúdo histórico de Dort, né? Então, não falta material hoje, né? Graças a Deus, não falta material hoje, tá? E nós ainda teremos mais materiais sobre o assunto, tá? Porque, infelizmente, o que tem acontecido por parte de arminianos e calvinistas da Shopee, que não são calvinistas, porque não existem tipos de calvinismo de verdade assim, né? É como você falar hoje que tem tipos de ser humano diferente, né? Entende? Não, mas eu sou calvinista assim, porque eu creio em 3 pontos, em 4 pontos do calvinismo, em 4,5. Né? E eu sou. Não, mas você não subscreve confissões reformadas que são calvinistas nesse sentido. Sim, mas eu não tenho que subscrever isso, eu vou só pela Bíblia, rejeito as decisões conciliares e os documentos confessionais, mas eu sou calvinista. Tá bom, né? Hoje em dia o homem diz que é mulher diz que é homem, então se afoguem nessa teologia trans, né? Identitária. Entende? Vocês têm essa escolha, irmãos. Ou vocês ficam na ignorância, acreditando naquilo que é suave aos ouvidos de vocês, porque parece mais bonitinho, porque parece mais católico, né? Parece mais ecumênico, parece mais respeitoso, ou vocês deixam de lado, não é, esse besteirol, essa bobajada aí de querer ser fofinho, politicamente correto, e se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus e também, né, se o assunto é esse é o problema, vão estudar. Né? Tá aqui. Eu vou deixar os links para vocês aí, então façam bom proveito, tá bom? Mais uma vez reforçando, não foi um ataque pessoal, né? Então eu espero que os irmãos tenham maturidade para poder entender que eu não estou atacando ninguém, mas eu preciso realmente expor a verdade dos fatos, né? E é isso, tá? Então, quem entendeu aí, deixa seus comentários, quem gostou do vídeo, deixa seus comentários aí, compartilha com todo mundo, reflita sobre o assunto e, é claro, siga a recomendação, estudem, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí.
E se você quiser cooperar, né, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.